hora de horóscopo aqui no Mulheres com Jaqueline Cordeiro. Aliás, muito mais do que horóscopo. Horóscopo e dicas de moda para potencializar o bom e tentar neutralizar o ruim. Exatamente, porque essa semana a gente precisa. Por quê, Jaque? Porque essa é uma semana que a gente ainda tem os efeitos do eclipse. Então ainda estamos muito vulneráveis, sensíveis, tudo assim, sabe? Quando qualquer coisa a gente já fica eriçado. É uma semana ainda bastante, eu brinco que é uma semana de nitroglicerina pura. Qualquer coisa vai explodir. Exatamente. E aí, eu sempre falo o seguinte, os esquentadinhos de plantão, eles precisam ter muita paciência. Modo zen. Sabe aquele modo zen? Porque eu sei. Senão fica difícil, fica muito fácil perder a compostura, rosnar. Eu estou notando isso, mas de maneira geral, assim, tá todo mundo muito afim de mostrar os dentes. Isso, ir para baixaria, e isso é uma tendência que o eclipse potencializou. Além disso, a gente tem aspectos na semana que são bastante tensos, que a gente sempre faz, assim, dá um alerta, que é quando dois planetas que gostam de brigar, dois pitbulls colocados no mesma arena. E aí, então, assim, isso principalmente no sábado, que é dia 2, que nós temos Marte quadrando Plutão. Isso aí é bastante tenso, então a gente precisa realmente relaxar, acalmar, não responder, entender que tem coisas que não são pessoais, é porque o outro, tá todo mundo meio surtado, essa é a história. Então, sábado, próximo sábado, dia 2, aliás, dia de Iemanjá, né? Isso. É um dia para não reagir. Não reagir, vai para o mar, vai relaxar, vai fazer suas orações, não é um dia de nenhuma atitude mais assim, sabe? Agressiva mesmo. Isso, porque o Yang, ele está descontrolado. Você pode começar assim, vamos ter aquele papo, Regina, que há tanto tempo eu não tenho, eu preciso resolver. No final acaba em baixaria, e baixaria pesada. Esse é um posicionamento muito perigoso, é um posicionamento assim de violência mesmo. Engraçado que eu fiz o texto de abertura hoje, eu faço todos os textos da semana no mesmo dia, né? Sábado. Sábado eu não estou no Mulheres, eu estou trabalhando em casa. Eu sento e faço todos os textos. E eu fiz o texto para essa segunda-feira sobre agressividade e violência, então tem a ver com o astral. Bom, vamos lá, signos a signos. Vamos lá. A semana para quem é de Áries. Áries é um desses que está muito tenso, porque Marte é o protagonista dessa briga, e é uma briga violenta, é uma briga perigosa mesmo. Quando Marte e Plutão se enfrentam desse jeito pesado, a gente tem situações assim bastante negativas. E geralmente eu sempre penso no positivo, mas a gente precisa, não dá para dourar a pílula, precisa ter atenção. Então, o ariano, a sugestão que eu dou é o seguinte: tente não entrar na vibração do negativo, tente entender que não é pessoal. As situações que ele vai viver, tanto profissionais quanto de casa, pode gerar... sabe, o sangue o estopim está muito curto, e daí é problema. E são problemas que com o eclipse eles demoram muito, porque é algo que, sabe, dominó, eu desencadeio uma plaquinha e as outras todas vão mexendo. Um comentário sobre o eclipse, que é muito importante para a gente entender. Esse eclipse foi visível no Brasil inteiro e ele durou 5 horas e 11 minutos. Quando ele é visível no lugar, o lugar sente profundamente na natureza e emocionalmente. Então a gente entende que por 5 meses e 11 dias nós vamos estar enfrentando situações relativas à semana passada. Até junho. Exatamente. Então, assim, parece que quando você acha que o prato já esfriou, ele requenta e vem o tema de novo. A semana para quem é de Touro. Os taurinos, eles estão nesse pacote, que eu digo que é um pacote tenso dessa semana, eles estão bem, porque essa Vênus, a regente deles, está ali coladinha com Júpiter, faz com que haja bom senso, ele responde de uma forma mais moderada. Então esse é um signo para colar
porque eles já, por natureza, são calmos e é uma semana muito boa para negociações de dinheiro e também parcerias onde o outro vem com investimento. Então eu entro com o meu artesanato e você entra com dinheiro. Tá. A semana para geminianas e geminianos? Geminianos também estão bem porque o Sol está em Aquário, então a coisa flui mais fácil, há possibilidades de boas negociações, é um momento bom para projetos profissionais, é uma fase boa. Sempre que o Sol está num signo de ar, que é Aquário agora, Gêmeos e Libra tem uma facilidade, mais Gêmeos que Libra. Tá. A semana para quem é do signo de Câncer? Câncer é bastante tenso, precisa ter uma atenção muito grande, principalmente o parceiro, o outro é aquele que provoca, que traz algum tipo de resistência e eles ficam vulneráveis porque é da natureza. Então essa é uma semana de mais sossego, mais reclusão e mais introspecção, porque senão vai dar problema. Tá. Na vida 2, você diz? Isso. Semana para leoninas e leoninos? Então, esses estão contemplados de uma forma boa e continua, porque o Sol em Aquário ativa a vida social. Então, pintam parceiros, pintam conhecidos, amigos antigos que voltam. É uma fase muito boa de novas tribos, porque Aquário ele fala sobre isso e Leão sente isso de uma forma muito positiva. Muitos convites, ver e ser visto é muito positivo nessa semana. Tá. Semana para quem é do signo de Virgem. Virginianos, momento muito bom para tratamentos físicos. Então, todo tipo de detox, até porque a gente está com uma lua minguante Escorpião. Então, para a Virgem, isso significa depurações, tudo aquilo que ele precisa cortar. Essa é uma semana muito boa e modificar. Então, de repente, é sedentário, consegue voltar para uma atividade física, está pensando muito no seu corpo. Tá. Que para Virgem não é muito comum, desculpa, parece. Normalmente eles estão nas ideias, né? E muito trabalho, não é? E aí, assim, essa é uma semana, enquanto que o Sol estiver em Aquário, a semana o tempo é muito bom para trabalhar fisicamente, cortar coisas, trazer uma alimentação menos carne, menos sal, ótimo. Para quem é do signo de Libra, como vai ser a semana? Então, Libra também tem uma semana bastante difícil, tensa, e eu digo o seguinte, librianos, apesar do Sol em Aquário, o eclipse mexeu muito com esse signo. Então, a dica é o seguinte, que eu tenho dito isso e não é falta de texto, é porque isso precisa ser marcado. Não adianta numa parceria que seja bom só para o outro, porque isso é uma automutilação. Não funciona, a gente vai guardando raiva, então tem que trabalhar que funcione para os dois. A semana para quem é de Escorpião. Escorpião, a gente tem uma lua minguante hoje, ótima para todos os processos de autocura, de introspecção. É um momento muito bom para trabalhar e sanar feridas emocionais. É uma fase boa até o meio da semana, depurando, inclusive para perder peso. Hoje é um dia ótimo para escorpianos, fazer dieta de líquidos. Quer tomar uma água falando em dieta de líquido? Porque eu não dou trégua, né? Pá. De tanto ouvir aqui e prestar atenção, eu já começo a fazer algumas associações, sabe, dos signos, porque tem um sentido, né? Tudo tem um sentido. E é um ciclo, né? Exato. Você ouviu semana passada, essa semana vai naquilo. Sagitarianas e sagitarianos esperam o que dessa semana? Então, é uma semana que continua sendo boa, porque o Sol em Aquário faz um sextil, que é um aspecto de oportunidades. Então, essa é uma semana onde o outro, de repente, vem com alguma proposta interessante. Vamos supor, você é uma sagitariana, pegou carona com uma pessoa e aí ela conta sobre um projeto que tem tudo a ver com você. Então, o outro fica trazendo oportunidades que podem ser de alavancar trabalho para quem está buscando uma colocação de algo novo, então tem que estar com a antena ligadinha. Capricornianos e capricornianas. Difícil também no pacote dos cardinais, Capricórnio é um deles, então há muito peso sobre eles, há um negativismo, então precisa tirar isso, gente. Por mais que a gente está vivendo um momento difícil, principalmente aqui no Brasil, mas assim, precisa vibrar positivo. Eu sempre digo assim, o cosmos sempre diz sim. Se eu pensar só no negativo, ele vai colar em mim. Então tem que pensar mais positivo, suavizar, usar cores clarinhas para tentar sair dessa vibe que está negativa para eles. Semana para quem é de Aquário. Quando é seu aniversário? 8.
Dia 8 de fevereiro. Isso. Semana que Você vem. também é 8. 6. É só que de... 6 de ok. março. Tá. 8 de fevereiro. A semana para quem é de aquário, que é o Então. signo da Jaque. O Sol está em aquário, ele facilita a vida de todos os aquarianos, o barquinho corre e o mar está levando para o mesmo lado. É um momento muito bom de diversificar. Então, projetos que estão pensando em implementar, até o dia 18, que é quando o Sol vai entrar em Peixes, é favorável, porque com Júpiter em Sagitário, que é um aspecto muito legal de sextil também, os aquarianos conseguem fazer novas parcerias e parcerias lucrativas. Tá. A semana para quem é de Peixes. Estamos no inferno astral? Os piscianas e notei. Inferno astral, né, com aspas e tal, ele é uma baixa energética, há aquele momento de encerramentos e há coisas que vêm do passado. Sabe aquele prato que já estava frio e ele é requentado? Sim. E aí, qual que é a dica? Finalize, piscianos, dia 18 vocês precisam entrar com tudo, com a champanhe e com toda a comemoração, mas essa é uma semana que estão vulneráveis, então precisa tentar conciliar a sensibilidade com as questões reais e também tentar enxergar de um panorama mais realista. O Netuno ali está dando uma neblininha, então eu falo o seguinte, está na dúvida, chama o parceiro melhor de terra e fala assim, é isso que eu estou vendo, porque há ainda uma neblina sobre o olhar. Perfeito. Você vai dar dicas de looks ainda, não é? Isso, vou. Então daqui a pouco a gente volta a encontrar com a Jaque. Eu já vou dar o site dela, que é esoterissima.com.br, Jaqueline Cordeiro, astróloga, esoterissima.com.br. Instagram da Jaque é @jaqueastróloga. Jaque no Instagram é com K-E, J-A-K-E, @jaqueastróloga.